No início eu sempre tenho uma fala que eu dedico assim para a minha equipe, a equipe que eu pertenço, a equipe que eu trabalho, porque eu fico grato mesmo de estar trabalhando assim com essa equipe, pertencer a essa equipe e fazer o esforço para continuar pertencendo. No trabalho da equipe tem essa coisa boa, tem o movimento, tem a importância da gente sempre estar se movimentando. Surgem as dificuldades, surgem as situações para serem resolvidas e naqueles dias que tem aquelas coisas para serem resolvidas, todo um sistema de prontidão dentro de cada um, de atenção, de perspectiva, de andamento, de cuidado assim para poder harmonizar outra vez os instrumentos e essa coisa boa que tem, que faz o movimento, que faz a grandeza. Depois que passa o período que os instrumentos ficam harmonizados outra vez, a gente vê assim que teve um crescimento interior por aquele plantão que teve, por aquela atenção, por aquele período de expectativa. Então, nosso trabalho de equipe tem essa coisa boa assim. O próprio trabalho possibilita um crescimento, justamente porque não tem assim nada igual, não tem um dia igual ao outro, um trabalho igual ao outro. Tem mesmo, cada instante a pessoa está em alerta e vendo como é o instante seguinte que tem que ser resolvido. Com o resolver traz essa coisa que a pessoa acaba crescendo mesmo dentro dela. O crescimento é dentro de cada um de nós. Quando a gente fala assim que refere-se a uma pessoa que tem muitas posses, como aquela pessoa sendo rica, eu vejo diferente. Aquela pessoa que tem muitas posses, ele é um administrador, ele sabe administrar. Riqueza é a qualidade que a pessoa traz para dentro dela das vivências adquiridas. Então, essas palavras assim que a gente tem ouvido diariamente, com as referências exteriores, a gente precisa, quando puder, mudar a codificação daquele que está falando. Nosso trabalho de equipe é essa riqueza mesmo do processo interior, da grandeza que possibilita aquele que trabalha tornar-se rico. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o estranho. O estranho é a referência que as pessoas distanciaram da luz e aquele que veio trazer os ensinos, as pessoas o tiveram como estranho. Desenvolvimento dentro de cada um é que traz a clareza dos ensinos. Quando Jesus caminhava sobre a terra, pelo jeito que as pessoas se comportavam, pela falta de clareza que as pessoas se apresentavam, tanto é que ele dizia para os discípulos que o meu reino não é desse mundo, e também ele dizia que na casa do meu pai tem muitas moradas. O que ele está falando é das referências, das grandezas do universo. A condição em que as pessoas naquela época se encontravam, ele via assim que teria que ter um outro desfecho na vida dos seres humanos, que foi a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus foi colocado na cruz, que ele usou a palavra está consumado, quer dizer que houve uma conclusão da missão dele sobre a terra e o início da vinda do Filho do Homem para a realização do juízo final para os seres humanos. Quando isso aconteceu, muitos espíritos humanos pediram a oportunidade para colaborar na obra do juízo final, auxiliando o Filho do Homem para essa realização. E é bem interessante porque muitas vezes aquele que faz o pedido é aquele mesmo que luta contra a fixação da luz na Terra. Quando o Filho do Homem esteve na Terra, ele passou por muitas situações, mas ele não achou que seria possível um espírito humano não corresponder com um pedido feito. Toda a época
que o espírito humano que fez o pedido e foi atendido para auxiliar o Filho do Homem sobre a terra, esse espírito humano teve durante a caminhada dele todos os auxílios, todo um benefício para ele ter a condição de cumprir com o pedido feito. O amor do Criador para as criaturas é desta forma, ele possibilita a realização, mas quem tem que realizar é cada um que faz o pedido. Os benefícios recebidos, as facilidades que a pessoa recebe durante a vida dela, é para ela trabalhar em desenvolvimento da luz na terra, para a fixação da luz na terra. O Filho do Homem passou por muitas situações, assim como o Filho de Deus também passou por muitas situações. Uma coisa assim que doeu muito ao Filho do Homem foi que os próprios espíritos humanos, tendo toda uma vida de facilidades para a realização da missão, ele não entendia porque não cumpria com o pedido feito e ainda dificultava a vida dele. O espírito humano precisa de ter assim muito cuidado, porque a facilidade que tem para trazer os conhecimentos que ele adquire para benefício próprio e ser beneficiado materialmente, porque ele adquiriu um conhecimento e ele ser beneficiado materialmente, convenientemente, em vez de usar aquele benefício para a função que ele fez o pedido e ele desvirtuou. Nesse trabalho que vem sendo feito, então a gente tem que observar assim as coisas bem interessantes, porque toda época os ensinos da criação, os ensinos que o Criador nos possibilitou foram simples. A gente vê assim os 10 mandamentos, são ensinos muito simples. Às vezes as pessoas querem melhorar as palavras, a gente tem que estudar um pouco e vendo o caminho que Moisés fez, na época em que Moisés liberou o povo do Egito, o jeito, as dificuldades, e as palavras eram bem simples mesmo, porque naquele tempo tinha muito culto, idolatria, que é o caso assim que quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, e eles se reuniram lá e juntaram as riquezas que cada um tinha e fundiram e fizeram logo um ídolo para adorar. Moisés ficou assim muito aborrecido com aquela situação, porque dentro do Moisés tinha tido toda uma clareza. Ele tinha sido criado na corte do faraó, depois ele foi tendo a evolução e vendo o sofrimento que o povo israelita estava vivendo naquela época, e foi despertando dentro dele a vontade de auxiliar aquele povo, onde ele desenvolveu a condição dentro dele de conviver com o Senhor mesmo, que transmitia as informações e as instruções. E a vida da pessoa tem que ser mais ou menos do jeito que Moisés teve a vida dele. Tem que retirar-se um pouco, tem que fortalecer, tem que compreender melhor. Hoje a gente vem observando que os ensinos de Jesus está assim todo modificado, não tem nenhuma coisa que tenha uma coerência, como amar qualquer um de qualquer maneira. Tem que amar o Criador sobre todas as coisas. Amando o Criador, quer dizer, não terá outros deuses ao meu lado. Tem que fazer uma distinção. A ligação da pessoa com a vida material, com a vida do plano de matéria fina, com a vida dela no futuro da realização, tá os pensamentos. Qualquer pessoa, se analisa o passado dela e o presente, ela vê que ela vem caminhando em cima dos pensamentos que ela formou, que ela teceu.
Hoje a gente ouve assim que tem que amar o próximo, mas a pessoa tem que voltar lá atrás nos ensinos de como foi falado na época que trouxe os ensinos, como o povo se encontrava. Não pode usar as palavras assim da mesma maneira como foi trazido na época. O amar ao próximo é uma concessão para aceitar a degradação do próximo. Tem que amar o próximo, que está sendo feito um esforço para compreender os ensinos e viver de acordo com aqueles ensinos. Não tem uma maneira assim da pessoa, de um momento para outro, uma transição ser feita. Tem a constituição da pessoa. Às vezes a pessoa tem dentro dela uma lucidez e ela não trabalha fortalecendo essa lucidez, ampliando essa lucidez. Uns anos depois a pessoa passa por situações que acontece na vida de cada um e ela volta a ter os costumes anteriores porque ela não foi trabalhando na melhora daquela lucidez que ela percebeu que tinha que melhorar costumes. A vida da pessoa é todo um instante, todos os instantes estão interligados. Se a pessoa volta no passado e se ela vê hoje o futuro que ela tem na mão, como ela se encontra, ela vê que vem trabalhando todos os dias e realizando aquilo que ela vem planejando. Na nossa vida nós temos que fazer esse esforço, porque muitas vezes as pessoas nos orientam que tem que ser brando, que tem que conceder ou que tem que permitir. Não está na ordem de concessão nenhuma, está na ordem daquele que tem vontade de caminhar dentro dele, ele construir a ponte para a vida espiritual. É ele que tem que construir. E essa ponte para a vida espiritual é construída com clareza. Tem que observar os ensinos. Os ensinos são simples. Quer dizer que se não tem outro Deus ao meu lado, é porque dentro da pessoa tem que estar com o horizonte dela. A vida da pessoa é gradual. Os anos chegam, independente da pessoa. A pessoa movimentou, ela caminhou com ela na realização daquele propósito interior. Ela não caminhou, os anos também vão chegar. E chega mesmo, porque a gente vê assim pessoas com muita idade conversando com um jovem em formação como se fossem colegas. Não tem uma graduação. Tem que ter a graduação. Se não tiver a graduação, a pessoa não caminhou nesta terra. A vida da pessoa não valeu de nada as vivências que ela teve que vivenciar. Não houve uma fixação. Ela não construiu a ponte para a caminhada dela no plano espiritual. E observando assim de como a nossa terra vem ficando pior, a gente vê que é uma verdade mesmo, porque se tivesse tendo uma evolução exterior, também teria que ter uma evolução interior. Um desenvolvimento de tecnologia, de aparelhos, não quer dizer um povo evoluído, porque o problema do lixo assim está em todos os países. As águas poluídas, o ar poluído é em todos os países. Então tem um desenvolvimento de tecnologia, mas não tem um crescimento interior. E se a pessoa não coloca os ensinos da criação, do Criador no dia a dia dela, não terá esta grandeza, essa mudança interior. O trabalho de cada um é o trabalho de cada um. A pessoa precisa de ficar ligada com os pensamentos nos ensinos. Ela tem que fazer esse esforço. Não é um esforço, é um costume, porque do jeito que cada um tem um costume de comer determinado alimento, tem o costume de fazer o trabalho, tem o costume da responsabilidade da casa, essas coisas têm uma importância, mas na vida interior da pessoa tem importância se aquilo foi feito com os pensamentos e o sentimento ligado nos ensinos.
Porque se tivesse tido importância somente o trabalho para ser feito, a gente observando assim os nossos pais, os nossos tios, os amigos dos tios que a gente acaba conhecendo, porque mora no mesmo bairro, muitas vezes na mesma cidade, então fica fácil da gente ver a mudança que teve dentro daquela pessoa que teve o conhecimento dos ensinos e a mudança que não apresentou na pessoa que não teve o conhecimento dos ensinos. Não tem importância a pessoa ter um trabalho assim ou ter um trabalho de outra maneira. O que tem importância é de como a pessoa é. Se cada um fazer um esforço de ir vendo que a vida interior da pessoa é a verdadeira, ela começa a fazer um trabalho de conhecer melhor os ensinos, porque nos permite assim fazer qualquer coisa e qualquer um pode nos perdoar daqueles atos feitos. Somente aquele que ficou prejudicado do ato que a gente fez é que pode perdoar. Não tem uma maneira de um outro conceder-me um perdão se ele nem participou, nem tem conhecimento do ato realizado. Somente aquele que ficou prejudicado é que tem esta condição. A maneira assim que as pessoas falam, está tudo bem, não está tudo bem dentro da pessoa. Quando a pessoa tem a clareza, ela tem que ter dentro dela também a pureza nos seus pensamentos. O estranho é a pessoa mesma não fazer nenhum esforço todos os dias para mudar a sua irradiação. O nosso descuido diário é bem interessante porque não tem uma pessoa que vai fazendo uma associação para o dia a dia dela. Quando a gente vê assim os nossos pais, os nossos tios, sem um saber, sem uma segurança interior, a vida daquelas pessoas ficaram assim, sem uma função. Porque durante todo o período da vida dela, não é suficiente ela cumprir com as normas sociais, com as leis. Então é outra coisa que tem que ter dentro de cada pessoa. É um valor interior, um valor espiritual. Às vezes a pessoa, para a formação dela, quando ela é já um mocinho, a mocinha, ela já vai determinando o objetivo que ela está querendo para a vida dela, o jeito do trabalho, a paciência que ela quer ter para ter aquele tipo de trabalho, para ter aquele tipo de vida. Essas coisas fica fácil de ver na formação da pessoa e a pessoa vai caminhando para a realização daquele propósito para a vida material dela. Mas junto com esse propósito tem que ter também a vida interior, a vida espiritual. Temos que passar por esta terra, não podemos ser mais uma pessoa. Às vezes a gente ouve assim, que falam assim que os nossos velhos não são respeitados. Fica muito difícil também para qualquer pessoa respeitar uma outra pessoa que já apresenta muitos anos e que não tem um saber, que não tem uma segurança interior. Todo o trabalho que ela fez foi um trabalho como qualquer outra pessoa faz, que não teve uma riqueza interior. A vida de cada um, a riqueza interior é a vida espiritual. Essa riqueza é a bagagem que a pessoa leva para o outro lado. Estranho é a pessoa achar que todas as facilidades que apresentam para nós traz algum benefício. E se a pessoa quer crescer dentro dela, ela que tem que fazer o esforço para ter aquela condição. A vida da pessoa é o esforço que ela faz em direção à pátria espiritual, à segurança interior.
durante um período da vida de cada um na Terra, tem o envolvimento mesmo, a manutenção da casa, o sustento da família, o trabalho, o conhecimento das coisas materiais para poder executar bem o trabalho, para facilitar a sobrevivência. Mas isso tem dentro de cada um tempo, porque um tempo depois a pessoa vai mudar de estágio, os valores da pessoa vai mudando de referência. A referência de uma criança é bem interessante, como ela se encontra na fase de desenvolvimento. Todos os dias ela cresce um pouquinho. Essa criança, todos os dias, as coisas que ela vê tem um ângulo diferente, porque ela não é a mesma todos os dias. Depois, esse valor das coisas que a gente vê, tem uma outra referência, teria que continuar, ou tem que continuar, dentro da pessoa, colocando os valores eternos. Tem que ter os valores eternos, tem que ir fazendo a diferença. As facilidades que nos apresentam, achando que qualquer pessoa pode perdoar uma outra por uma transgressão cometida, não pode. É a pessoa que tem que fazer muito esforço para não cometer uma transgressão, porque aquele que ficou prejudicado pode mudar de cidade, pode mudar de bairro e a gente não vê mais aquela pessoa. Só que ficou um fio de ligação com aquela pessoa. O cuidado que a gente tem que ter todos os dias para não machucar outra pessoa é um cuidado verdadeiro. Isso não quer dizer que a gente não tenha que defender as coisas que é da nossa responsabilidade com toda a firmeza, com toda a segurança, com todo o cuidado mesmo. Se nós temos algumas coisas, então nós somos responsáveis em administrar bem estas coisas. A gente observa que pode ser uma caneta, às vezes aquela caneta tem um valor, não precisa de ser um valor financeiro, mas tem um valor, tem uma consideração. Aquela pessoa que nos deu aquela caneta, ou o jeito que a gente fez aquela compra daquela caneta, tem um carinho por aquela caneta. Tudo tem um valor. E cada um que tem os bens terrenos tem que aprender a cuidar bem desses bens, porque ele é responsável e ele será responsabilizado. Então as coisas externas tem que fazer essa diferença, tem que ter o valor, tem que ter o cuidado, mas as coisas que traz a riqueza, que traz a perspectiva de vida, são os valores, são os ensinos que nos trouxeram. Estranho é a pessoa achar que outra pessoa vai fazer qualquer ato e ela vai ser beneficiada. Não tem essa maneira da pessoa achar que a frequência dela, ela já se encontra também purificada. Não existe uma purificação, é a maneira que a pessoa tem que ter dentro dela, com ela mesma, de ir vendo o jeito dos seus pensamentos. Estranho é hoje a pessoa não ter mais nenhum trabalho com ela mesma, de compreender direito os ensinos e fazer com que a carne dela, o sangue dela, fiquem impregnados desses ensinos e ela poder caminhar assim pela vida feliz. Ela, onde passa, ela irradia coisas boas, porque nós irradiamos segurança se nós temos dentro de nós os ensinos. O jeito que nós vivemos é o jeito que nós compreendemos os ensinos. Estranho é a pessoa achar que para a vida dela, na continuidade, quando vencer o tempo no corpo físico, ela se encontra segura porque ela recebeu as informações dos pais, da mãe, do tio, que aquele caminho está correto. Caminhando naquele caminho das informações recebidas, a pessoa acha que já se encontra
purificada. Uma purificação é um esforço todos os dias. Quando a pessoa tem vontade de ter um aumento de lucidez, ela também tem que fazer esforço de ter um corpo físico sadio para ela poder ter esse aumento de lucidez, porque requer um esforço também, requer mais tempo para dedicar aos estudos. Quando a pessoa vai estudando, ela se encontra na condição daquela criança em crescimento, que muda o ângulo do olho todos os dias. Dentro da pessoa vai tendo uma ampliação, ela vai compreendendo melhor, ela vai juntando um ensino que ela já estudou com um outro ensino. Agora ela está percebendo uma palavra que antes ela já passou por aquela palavra e não tinha percebido. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente tem que ir fazendo esse trabalho de ir vendo. Não adianta a pessoa achar que hoje ela teve uma lucidez num texto que ela estudou e ela risca aquele texto. Não pode riscar, porque aquele texto teve a lucidez hoje. É uma lucidez. Uma fotografia é um instante, foi um flash aquela lucidez. Quando ela volta a estudar aquela parte outra vez, ela já tem outra compreensão. E se ficou marcado, ela ficou presa lá atrás. A marcação que tem que ter é dentro da pessoa, ela tendo a possibilidade de ter a leveza para caminhar melhor, porque às vezes a gente estuda e pensa assim, que isso está bom para o meu irmão, está bom para minha irmã, está bom para o meu filho. Aquilo está bom é para mim, porque eu é que estou tendo a lucidez. Estranho é não perceber essas pequenas coisas que nos dá o alicerce para ficar ligado com a nossa passagem para o mundo de matéria fina, para a continuidade até o caminho do paraíso. Estranho é a pessoa achar que um ensino que ela está tendo, uma lucidez, uma compreensão, é para outra pessoa. Um instante é dela, é ela que tem que ir fazendo esse esforço para continuar tendo esse instante de lucidez. O livro Na Luz da Verdade dá a condição da pessoa ir fazendo esse esforço todos os dias. Tem que ser um esforço mesmo todos os dias. O cuidado que a pessoa tem que ter com os pensamentos é bem interessante mesmo, porque o pensamento ele não tem norma temporal. Do jeito que ele vai lá na frente, ele vai lá atrás também. Ele vai lá na frente, a gente observa assim, a mãe que está ali com os filhos em desenvolvimento, e ela faz a programação para o final do ano seguinte. Então os pensamentos, esse exemplo da mãe com os filhos pequenos, fica fácil de ver, porque é possível realizar aquilo que ela está pensando, justamente porque tem a condição, tem a casa pai, da mãe dela, que ela quer voltar lá naquele ano seguinte. Mas o pensamento também está preso lá atrás. Porque eu lembro quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 8 anos. Então não tem uma norma temporal. E a norma temporal espiritual, ela é verdadeira. A pessoa precisa de ter esse cuidado com ela mesma, de ver como ela resolve o período anterior e aquele futuro que ela está querendo realizar nos pensamentos, como pode ser de uma clareza espiritual, de trazer para dentro da vida da pessoa um benefício espiritual. Não adianta somente aquele passeio, aquela realização. Tem que ser um marco na vida da pessoa, um marco espiritual.